Olá, boa noite. Agora são 21h01. Estamos ao vivo pela Rede RS e este é o Ponto de Conexão. Eu sou Irineu Guarneiro Filho e fico com vocês até às 10h30 da noite. No programa de hoje nós vamos falar sobre o cenário da saúde no Rio Grande do Sul, um retrato dos principais desafios e das perspectivas para o setor. Hoje é o Dia Nacional da Saúde, celebrado para conscientizar a população sobre a importância da educação sanitária, da prevenção de doenças e da promoção do bem-estar. A saúde é talvez o serviço público que mais impacta diretamente a vida das pessoas. Quando funciona, salva vidas, previne doenças e oferece qualidade de vida. Quando falha, gera sofrimento, insegurança e, muitas vezes, consequências irreversíveis. No Rio Grande do Sul, os desafios são muitos. Hospitais trabalham sob pressão, pacientes enfrentam longas filas por consultas, exames e cirurgias, e a prevenção também acende um sinal de alerta. A queda da cobertura vacinal aumenta o risco do retorno de doenças que pareciam controladas, como o sarampo. Ao mesmo tempo, o Estado continua registrando índices elevados de HIV/AIDS, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, reforçando a importância da informação, da prevenção e do diagnóstico precoce. Mas como ampliar o acesso da população aos serviços de saúde? Este é o assunto do Ponto de Conexão de hoje, que começa agora. E antes de iniciar a nossa conversa, eu lembro que você pode acompanhar a nossa programação pelo canal 55.1 da TV aberta ou então pelo canal 511 da Claro TV. E também ao vivo estamos no YouTube, no @canal Rede RS. Agora apresento os convidados desta noite que estão comigo aqui no estúdio. Está aqui esta noite para falar sobre a saúde no Rio Grande do Sul, Valérie Kreutz, que é coordenadora do Núcleo de Pediatria do CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Doutora Valérie, boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, muito honrada de estar aqui essa noite. Muito bem, também está conosco aqui a Melanie Fontes Dutra, que é biomédica e pesquisadora. Doutora Melanie, boa noite, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez ao nosso programa, já esteve aqui, né? Boa noite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, obrigada. Muito bem, hoje temos aqui um time de 3 convidados que já participaram do programa, já conhecem a dinâmica aqui do programa, então vai ser muito mais interessante. Completa a nossa mesa desta noite aqui o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, Itamar Santos. Boa noite, seja muito bem-vindo, presidente, vice-presidente. Boa noite a nossas debatedoras, doutora Melanie, doutora Valérie, né? E a doutora Ângela, que está Isso. virtual. Né? Eu apresentei aqui a nossa mesa presencial, mas nós temos também a participação online no programa, como bem lembrou o Itamar. Então agora a gente vai chamar também para participar aqui do nosso programa, da nossa conversa desta noite, a Ângela Beatriz Faix, nutricionista do Banco de Leite do Hospital Fêmea. Boa noite, Ângela, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa também. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. E vamos lá, falando sobre a saúde. Temos bastante assunto, né, Ângela, para falar, porque esse assunto preocupa todo mundo. Bom, Ângela, o seu microfone vai estar sempre aberto. Quando você quiser participar da conversa aqui, pode entrar aqui na conversa, sem pedir licença, nos interromper, não tem problema, tá? Fique bem à vontade, como se estivéssemos todos aqui na mesma sala e no mesmo estúdio. Bom, hoje, nós falamos na abertura, é o Dia Nacional da Saúde. É uma data simbólica, mas é uma data para a gente refletir um pouco sobre o que está acontecendo e nós temos muitos problemas aqui no Estado. Valérie, a gente tem visto aí muitas notícias preocupantes. Hospitais superlotados, emergências superlotadas, resistência à vacinação, volta de doenças que já estavam praticamente erradicadas, como sarampo, aumento de casos de HIV, AIDS, como falamos na abertura. O que está acontecendo com a saúde aqui no Rio Grande do Sul? Eu acho que é um ponto importantíssimo que nós estamos debatendo hoje. A gente está num momento crucial da saúde no Brasil.
onde coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas elas, na verdade, é um processo que tem acontecido nas últimas décadas que está culminando agora. Podemos falar de várias frentes, todos esses fatos, mas a gente tem visto, de uma maneira geral, um sucateamento da estrutura do SUS. Em que sentido? No sentido em que nós não temos visto mais concursos públicos, né? Quando eu me formei, era muito normal tu ter concurso por posto de saúde, para hospital, etc. Hoje, Sim. cada vez menos a gente tem. E a gente tem uma terceirização, ou pior, uma quarteirização da saúde. Sim, temos Né? visto muito isso. E o que acontece com isso? Com a introdução desse conceito, que são as OSs, que a gente pode terceirizar um serviço que a visão antigamente era que não se poderia, né? Na Constituição isso foi alterado, depois por algumas emendas, e com isto se descobriu que pode-se fazer isso. Então, os Isso gestores talvez começaram... fosse para uma exceção, um caso aqui, Exatamente, ele resolveu porque uma questão emergencial, isso, na verdade, era mas para virou ser algo regra, né? complementar, Sim. e não como fonte principal, né? Sim. Então, hoje, na verdade, a gente está vendo o que está acontecendo neste momento em Porto Alegre. Isso não é de agora, não adianta a gente se enganar e dizer isso é um problema dessa capital ou desse partido. Isso está acontecendo no Brasil todo, no Nordeste, em outras regiões, Sim. em outras capitais, em cidades pequenas. Isso é muito grave, tá? Nós estamos perto de ter uma desassistência, principalmente na atenção primária à saúde, que é aquela atenção básica que o indivíduo tem que ter ao longo da sua vida. Se nós lembrarmos que 75% da população está na mão do SUS, só 25% tem acesso à saúde suplementar, nós estamos falando de um impacto enorme. A atenção primária à saúde, ela tem um potencial de coordenar, de ordenar o sistema se bem realizado, e por isso que a gente optou por esse caminho no Brasil, e inclusive de impedir que as emergências colapsem. Sim. Então, esses colapsos que a gente está vindo, ele é só um sintoma, na verdade. O buraco, digamos assim, é bem mais embaixo. Sim. Muito bem, nós vamos fazer essa primeira rodada sobre essa questão, ponto de vista de cada um, e depois a gente vai focar mais, fechar o zoom aí em alguns detalhes como esse. Melanie, como é que você vê essa questão aí na tua área e do teu ponto de vista? Eu concordo com o que a Valérie trouxe. Acho que a gente tem visto multicrises, uma série de problemas que atravessam diferentes governos. É algo que a gente vê enquanto construção nos últimos anos. E eu gostaria de chamar a atenção também sobre o quanto a comunicação e o desajuste dela, a falta de assertividade também contribui para a percepção de risco das pessoas, para que elas também percebam sua saúde diante do seu território e principalmente das medidas preventivas que todos deveríamos estar adotando em conjunto, em coletivo, em sociedade, e que acabamos nos encontrando desarticulados por conta de desinformações, Sim. de uma comunicação que não se encontra corretamente com o público e principalmente sobre essa falta de financiamento sobre a saúde. Estamos investindo muito pouco em saúde. Exatamente, nos profissionais, enquanto ingressantes de diferentes níveis da saúde, como a Valérie muito bem colocou da questão dos concursos, mas a gente também precisa lembrar que, diante disso, é preciso seguir capacitando, é preciso também seguir fazendo com que essas pessoas se atualizem e que a gente também tenha regularmente essa conferência, esse, por assim dizer, essa revisitação sobre coisas que são imprescindíveis para a saúde coletiva. Eu sempre comento com as pessoas que chega a ser inadmissível existir um profissional de saúde que é contra a vacinação. Pois Então, é, e temos visto e a isso gente vê isso nas redes com muita sociais. força. Então, a gente precisa entender aonde isso também, aonde esse sintoma tão importante está acontecendo. Se é algo que a gente tem que investir ainda mais na educação básica, também no ensino superior, também depois na vida profissional, tudo isso são coisas que acabam impactando também na construção desse cenário. Você menciona um ponto muito importante. Claro, quando são pessoas desinformadas, sem conhecimento, enfim, já causam danos terríveis,
ao divulgarem isso pelas redes sociais. Mas quando vem de um médico, é chocante, né? Aí realmente a gente tem que parar para repensar tudo que está acontecendo. Itamar, como é que o Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul vê essa, podemos falar em crise, né? Estamos vivendo uma crise, né? Mais uma vez, a gente tem que resgatar um pouco do processo histórico, né? 2026 é o ano que marca 40 anos da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, esse ano é bem emblemático para os lutadores e defensores do SUS. Essa 8ª conferência, a população, é importante saber, né, e principalmente os jovens, ela conseguiu gravar na Constituição todo o capítulo da Seguridade Social e do Sistema Único de Saúde, que está em disputa até hoje. Tá? A Constituição também garantiu a complementariedade do serviço de saúde para a iniciativa privada. Tinha uma vertente na Constituinte que achava que a iniciativa privada tinha que fazer o que ela sabe fazer, que é o serviço privado, né? E disputar aí o mercado dos planos de saúde, do seguro de saúde, mas no acordo democrático se colocou a complementariedade. E como esse sistema está em disputa, né? Todo o orçamento público está em disputa. E o setor de saúde movimenta a economia brasileira. Sim. Nós podemos ver isto e sentir isso durante a pandemia. Então, dizer que a saúde dá prejuízo é mentira. Primeira coisa que a gente tem que desmistificar. Eu peguei aqui, tem um aplicativo que é popular, que é o InvestSUS, que é fornecido pelo Ministério da Saúde e que divulga o dinheiro quase que praticamente online, né? No momento que entra no Fundo Municipal... Pelos governos no SUS. No SUS, no governo federal. Sim. Não tô falando do que o Estado ainda coloca. A contraparte, sim. Porque o financiamento da saúde pública ele é tripartite. Sim. União, Estado e municípios contribuem. Né? Não é o necessário. Ainda falta dinheiro para sustentar dignamente a saúde pública brasileira. Né? E esse dinheiro não é gasto, como eu disse, ele retorna de novo, né? No processo econômico. Ele vai retornar, é um ciclo. Né? Se nós tivermos uma gestão pública da saúde condizente com a necessidade, ela é um impulsionador da economia. Então, só para a gente ter uma ideia, até hoje, até agora, Porto Alegre recebeu 738 bilhões 717 milhões 528 reais e 39 centavos. De fundo a fundo, isso vem direto. Aí nós não estamos ainda colocando os 15% que o município tem que colocar e os repasses do Estado, que o Estado tem que colocar no orçamento público da saúde de Porto Alegre. Esse dinheiro todo, né, os ouvintes, os nossos telespectadores têm que entender que esse dinheiro todo está indo direto para a iniciativa privada. Com as terceirizações. Com as terceirizações. Então, assim, ele vai praticamente 100% do orçamento público de Porto Alegre vai para a mão da iniciativa privada. E aí a cidade de Porto Alegre está fatiada em 4 grandes distritos. A Zona Leste, o hospital tal, a Zona Oeste, o hospital não sei o quê, né? E esses prestadores de serviço não têm nenhum mecanismo de controle de garantia de prestação de serviço. Sim. Então, esse dinheiro é mal aplicado. Aí sim dá prejuízo. Eles recebem sim. E quando a doutora Valéria fala do concurso público, isso é fundamental para o Sistema Único de Saúde ter sobrevivência. Né? Nós temos que ter dentro do sistema a continuidade do atendimento. As pessoas, e hoje a gente não vê isso, não é só em Porto Alegre, na minha cidade, Viamão, que é aqui do lado, também faz isso. Né? Mais de 90% da mão de obra é terceirizada, quarteirizada, e isso adoece os trabalhadores e
adoece o usuário que necessita desse atendimento. E uma população adoecida vai produzir menos, quer dizer, vai impactar a economia, vai impactar a vida de todo mundo. Isso. A renda vai cair, as pessoas vão viver mal, vão se alimentar mal e vão ficar doentes. E aí entramos num E a gente entra num ciclo vicioso, sem né? fim, né? E exclui a grande maioria da população desse mercado de trabalho. Vamos também falar mais sobre isso, Itamar. Essa questão é super importante do orçamento e dos investimentos de cada um desses atores, governo federal, governo estadual e governo municipal. Mas eu queria antes ouvir a Ângela sobre a questão do banco de leite do Hospital Fêmea. Ângela, a gente andou vendo notícias aí, vocês também enfrentam dificuldades, não é? E a gente sabe que a saúde de uma criança, de um ser humano que está chegando à vida, a nossa vida, ele depende muito, né, do leite materno para começar a sua vida com saúde, sem tantos problemas, enfim. Qual é a situação hoje do banco de leite e quais são os problemas que vocês estão enfrentando lá? Boa noite. Bom, frente a todos os problemas de saúde que nós temos no Brasil e em relação ao SUS, eu tenho que dizer que os bancos de leite ainda vão muito bem. É mesmo? Olha, isso é bom. De um período de 1940, quando surgiram os bancos de leite, que eram muito diferentes do que são hoje, e até hoje, a partir da década de 80, nós tivemos um grande incremento no número de bancos de leite, podendo então assistir essa população, principalmente, né, ao grande número de prematuros que nós temos hoje, né? Cada vez aumenta mais, a prematuridade já é quase uma epidemia no Brasil e se faz muito necessário, né, a presença do banco de leite para que essas mães que são afastadas dos seus filhos possam garantir a lactação nesse período que elas não conseguem amamentar. E o banco de leite vem nessa direção, então, acolhendo essas mães e possibilitando que essa lactação seja mantida até que as crianças possam acessar esse leite. Hoje vocês conseguem atender a toda a demanda desses bebês prematuros, de baixo peso, que necessitam do leite? Não, ainda não. A nossa luta é por um outro lado. Uhum. Nós temos a capacidade de busca de leite, né? Nós atuamos em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, como na busca do leite doado. A gente tem capacidade de processar esse leite, né, no nosso banco de leite. O que nos falta, na verdade, para a gente atender a toda a demanda é doadoras ainda. Sim. A luta por doadoras é uma luta diária, que foi muito facilitada, né, com o Instagram, o uso do Instagram e das redes, né, Facebook, que facilitou muito o acesso a essas mães. Sim. Mas ainda a nossa dificuldade para atender toda a nossa demanda é a falta de doadores. Doadoras. A gente vê os bancos... O acesso a doadoras, na verdade. A gente vê os bancos de sangue, por exemplo, fazendo permanentemente campanhas e atraindo doadores. Vocês têm campanhas desse tipo? Vocês se comunicam com a sociedade, com a população, tanto quanto os bancos de sangue, para conseguir esse produto que é vital para essas crianças, né? O Banco de Leite do Fêmea, ele tem a rede social, que é o Facebook e o Instagram, e a gente tem comunicação por ali de forma regular e contínua. Uhum. E além disso também, né, o GHC, que é o Grupo Hospitalar Conceição, que é onde nós pertencemos, né, também mantém campanhas regulares, mas seria muito importante ainda que fosse que a mídia em geral, né, nos auxiliasse nesse trabalho. A gente ouve falar muito isso, né, doação de sangue, enfim, mas de leite realmente se ouve falar muito pouco. Claro, a demanda também é menor do que no caso do sangue, né, mas poderia-se ter uma comunicação talvez mais ativa, né? Uma busca ativa
mais forte. Sim. Agora, doutora Valérie, uma questão que eu acho interessante é a seguinte: a senhora falou muito na terceirização e até na quarteirização. E, de fato, a gente está vendo isso muito, não só em Porto Alegre, região metropolitana, municípios aqui da volta, muitos problemas. Eu me lembro agora do caso de Canoas, por exemplo, que tem estado nas manchetes aí com muita frequência. Mas, por outro lado, a gente ouve dizer que muitos médicos não querem mais trabalhar pelo SUS, que estão se descredenciando, que não querem atender pelo SUS e tal. Quer dizer, o que está acontecendo? Os valores são muito baixos, as consultas. Por que os médicos não se interessam em trabalhar pelo SUS? Eu gostaria de fazer alguns pontos, além do que esse que tu estás mencionando. Vocês, por favor, quando quiserem, entrem na conversa. Porque eu acho que foram levantados pontos muito interessantes pelos colegas de bancada, né? E a gente, então, eu gostaria de também mencionar, antes da gente falar sobre isso, alguns pontos em relação a vacinas, né? Lembrando que, por exemplo, a BCG é uma vacina que nós produzíamos. O Brasil era líder na produção de BCG, Bacille Calmette-Guerin. Essa vacina tem mais de 100 anos. E o que aconteceu? Ela, em determinado momento, a planta que a gente tinha, que era enorme, foi considerada inadequada. Só que, ao invés de fazermos outra, o que a gente fez? A gente começou a importar. Hoje é produzido lá fora, Índia, China, inclusive com a nossa cepa. Se a gente for lá olhar, a cepa é nossa, que está lá. Tá? E aí país que tem o nível de tuberculose que tem, Porto Alegre, principalmente, um dos mais altos do país, como é que a gente faz isso? E aí, o que eu me questiono muitas vezes, e eu adorei que o Itamar falou em financiamento do SUS, que eu acho que isso devia estar na escola, no currículo. A gente entender, abrir as caixas pretas de todo o local. Isso devia ser ensinado. Porque quando a gente fala um número assim, parece que o número é enorme, né? Mas, na verdade, quando a gente vai ver o gasto de um hospital, determinado hospital de Canoas, ele tinha um déficit mensal de 8 milhões. Nossa Senhora das Graças. Não, o outro. O da Ubra, tá? Ah, sim, o da Ubra. E assim a gente vai para o hospital de Osório, quantos milhões que é o hospital. Então, assim, quando a gente começa a botar quanto que o Hospital de Clínicas gasta, quanto que o GHC está recebendo, quanto que a Santa Casa, né? Quanto que... Aí nós vamos ver como é que... Hoje o Hospital Divina Providência e a Santa Casa eram responsáveis pela atenção primária de Porto Alegre, pelos postos de saúde. Por que eles largaram? Porque o momento que eles não tiveram reajuste, eles estavam tendo que pagar aquilo ali. E aí se fez um pregão, se fez um edital pelo mesmo valor. E qual foi a solução dessa empresa? Diminuiu o valor até 50% dos funcionários, pegou funcionários não capacitados, e aí entra a tua pergunta, os médicos não querem, não é verdade. O que acontece hoje, por a gente ter salários muito defasados, por não se ter concursos, acabou se usando a terceirização e a quarteirização na esperança de tentar receber melhores valores. E não está acontecendo. Pelo contrário. E isso foi estendido para todos os membros das equipes de saúde, não só para médicos, né? Enfermagem, para outras coisas. Poderia até ter a complementares, limpeza, higiene, mas a atividade fim. E eu até entendo que tu tem a terceirização para algumas coisas, alguns locais, às vezes pode ser mais interessante, tu tem a lei de responsabilidade fiscal, né? Mas a gente tem que ter o básico ali dentro. A gente tem hoje países capitalistas que têm SUS. Canadá, sim. Espanha, Portugal, são países capitalistas, eles não são socialistas, né? Então, é possível. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar sobre financiamento, eles não cobrem tudo. O Brasil hoje, ele está num discurso filosófico, talvez depois da abertura política que a gente teve tudo, quando a gente construiu. Eu sou da geração que construiu aquela... Tu é mais jovem que eu, né, Melanie? Mas assim, a nossa geração, né, Itamura, ela construiu a Constituição. Ela estava lá, ela foi no Diretas Já, a gente estava na rua, a gente lutou por isso, né? E talvez nesse afã, a gente entrou dar tudo para todos. E a gente acabou não tendo mais critério. Hoje, quando eu dou 8 milhões de reais para uma ampola de uma medicação raríssima, eu estou tirando de algum lugar. Quando o meu juiz vai lá e dá um canetaço e diz que eu tenho que internar aquele paciente, que eu tenho que dar aquela medicação, da onde que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar alguém que precisa para dar aquilo ali, aquele leito. Eu tenho que tirar o dinheiro de algum lugar. Então está faltando essa discussão madura enquanto sociedade. O que nós realmente temos que dar? E aí entra as vacinas de volta.
Quando eu tenho doenças mais graves, com mais internação, com mais adoecimento, é estratégico o Estado dar. Se eu tenho doenças que agora, até poderiam ser num período, mas de repente agora não são tão dependentes daquele controle vacinal, diferente do sarampo, por exemplo, que é extremamente dependente, ela precisa de bloqueio, tá? Talvez alguma outra eu naquele momento possa não dar, mas para eu poder, dentro do meu orçamento, dar as outras. Mas a gente não consegue fazer isso hoje. Então a gente não está conseguindo fazer uma discussão calma. Eu acho que a pandemia trouxe a questão da polarização política e isso atrapalhou muito todo mundo. A gente não conseguiu fazer a discussão que a gente deveria. E aí entra o que tu falaste, começa os medos na internet ser propagado, as falsas informações. E isso vale para todas as profissões, não é só na área da medicina. A gente tem biomédico, nutricionista, nossa nutricionista aqui. A gente tem todas dando boa informação e dando má informação. E isso viraliza dentro do Instagram. E é aí que mora o perigo. Então, a gente está na hora da gente trazer de volta a informação concreta e começar a pensar na responsabilidade de cada um pela informação que está mandando. E voltando pela questão, então, da gente não ter pessoal. Voltamos, por exemplo, aos pediatras. Hoje, se nós quisermos ter um pediatra no posto, tá? Vamos dizer que eu dependa do SUS. Eu não tenho pediatra. Vocês sabiam disso? Que não existe um pediatra em nenhum posto de Porto Alegre hoje, com exceção de um que é ligado à URGS. Tá? Quem é que está atendendo as crianças? São clínicos gerais. Clínicos gerais. Eu não vou nem dizer médico de família. Médico de família é alguém com RPA, tudo. E não sou contra clínicos atenderem quando a gente precisa. Mas o ideal é que... O absurdo é, nós temos alguém treinado para o desenvolvimento normal da criança. Alguém que se especializou nisso. Que é para isso. E talvez, Melanie, talvez a falta desse pediatra também esteja ajudando na insegurança vacinal. Aquela pessoa que acompanhava a criança desde pequena, que prestava... muitos pediatras vão para a medicina de família justamente por isso, porque a gente começa a se tornar... Eu tenho as duas especialidades, tá? Eu sou pediatra e sou médica de família. A gente tem esse olhar, essa referência para a família confia naquela qualidade da informação, ele consegue orquestrar os problemas todos. E as crianças vão crescendo e o médico vai acompanhando. Exatamente, trazem os filhos, trazem os netos e aí tu vai. E ele confia. Então, talvez essa desestruturação de toda a equipe, principalmente a classe médica, no sentido de ter se afastado do básico ali, da gente ter perdido essas figuras, possa estar contribuindo, não é a única causa, obviamente, mas possa estar contribuindo com isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar, entra o concurso público, entra a terceirização, mas de uma forma responsável. Nós não podemos ter na mesma lei de terceirização de EPI, por exemplo. Não é igual. A terceirização da saúde, ela teria que ter uma lei específica que dissesse tudo, como é que tem que ser essa empresa, a idoneidade, quanto tempo, a experiência dessa empresa, a questão da longitudinalidade que o Itamar falou. Em atenção primária à saúde, que é isso que os postos fazem, é diferente das UPAs, que são emergências, tá? Eles vão acompanhar ao longo do tempo. Eu teria que ter um pediatra junto, o médico de família junto, acompanhando ao longo do tempo. Então, isso tem que estar escrito nesse edital. Tu tem que garantir que não tem uma alta turnover de médico. Tu tem que garantir, sim, salários. Não adianta tu pensar em pagar. Hoje a gente vê, quando vê um concurso, 2, 3, 4 mil reais. Aí diz, não, mas tem uns que pagam 20, 30. No final do mundo, no primeiro mês o médico recebe, no segundo não recebe mais, no terceiro está devendo para a cidade inteira e não tem uma infraestrutura, não tem um hospital, não tem nada. Aí qual é o médico que vai querer, né? Então, só trazendo algumas questões aqui para apimentar o nosso debate. Ótimo, excelente. Nós vamos aprofundar um pouco essa questão também, porque também se diz... Eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo, estou levantando as críticas para as suas respostas, mas também se diz às vezes que tem vaga para médico lá em um município a 600 quilômetros de Porto Alegre, né? Itaqui, por exemplo.
E aí os médicos não querem ir para lá porque é muito longe. Aí valeria a pena um concurso, uma federalização da carreira desse médico de família. Tá? O médico de família, o clínico. Se nós tivéssemos uma carreira... Que nem tem juiz, que nem tu não tem uma carreira que tu vai... Tu começa lá no interior. Começam lá no interior e chegam a Porto Então, Alegre. esses profissionais chaves que eu preciso ter e que eu preciso ter a longitudinalidade, fosse uma estratégia muito interessante federalizar isso e ter uma boa carreira. ideia. Essa analogia com o judiciário é muito interessante. A Ângela Beatriz vai ficar conosco aqui só no primeiro bloco do programa, então eu quero aproveitar e ouvi-la um pouquinho mais, Ângela, e vocês também, se quiserem fazer perguntas à Ângela, porque ela vai nos deixar no final do bloco. Então a gente vai explorar um pouquinho mais a Ângela nesse primeiro bloco. Ângela, além de alimentar os recém-nascidos, qual é o impacto da amamentação na redução de internações, por exemplo, no desenvolvimento infantil e até na saúde da mãe a longo prazo? Qual é a importância da amamentação? Bom, o leite humano é o único alimento que é considerado padrão ouro, né? Porque ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa para o seu desenvolvimento até os 6 meses, pelo menos. Usando unicamente o leite, esse bebê consegue se desenvolver, né? E além disso ainda protege contra infecções, né? Promove um desenvolvimento cognitivo. Então a gente diz que a falta da amamentação, ela é um risco para o bebê, né? Sim. E para a mãe também é bom amamentar o bebê? Sim, a mãe também tem vantagens, né? Amamentando, ela tem uma proteção contra câncer de mama e outras doenças. Olha aí, interessante. Então, é só um benefício. Hoje ainda, embora a amamentação tenha aumentado no Brasil, nós ainda não atingimos a meta da OMS, que é 50% de amamentação exclusiva até o 6º mês. Né? Então, ainda temos que buscar essas metas para garantir, na verdade, que esse bebê se desenvolva da melhor forma, né? Porque a amamentação também não protege só durante a primeira infância. A amamentação vai proteger o ser ao longo da vida, né? Evitando também, diminuindo o risco de doenças na vida adulta, né? Como diabetes, câncer, outras doenças. Olha aí, como é importante. Posso falar uma coisa? Claro, por favor. Ângela, eu acho que seria interessante também se tu pudesse comentar. Nós estamos com esses casos de sarampo em São Paulo, né? Então, a gente está bem preocupado com a questão da vacinação contra o sarampo, né? Então, só lembrar da questão do aleitamento materno exclusivo, crianças que ainda não são vacinadas contra o sarampo, da importância em relação a essa doença, né? Se tu pudesse comentar. Sim, porque ela é protetora também, né? Tem imunoglobulinas, né, da mãe que protegem as crianças já. Agora, né, a partir da amamentação. Sim, desculpe, Ângela, te interrompi sem querer. Agora, a Ângela falou no início da participação dela que não havia ainda uma crise no setor, né? Que o setor do aleitamento ainda estava melhor em relação, por enquanto, né, melhor do que outros setores. Mas estamos falando, Ângela, de Porto Alegre, região metropolitana, capital, e o interior do estado. Eu digo, em relação à amamentação, há uns anos atrás, na década de 70 e 80, a gente teve uma crise de amamentação que ela vinha diminuindo muito, sim, né? Sim. E chegou a aumentar a mortalidade infantil nesse período. Uhum. E a partir daí, então, por uma grande campanha, né, nacional e o aumento dos bancos de leite também, a gente tem um aumento do nível de amamentação no país. Sim. Agora, isso estamos falando de... melhor que... Pois não, pode falar. Nesse sentido, eu falei que a gente ainda tem sorte, né? Sim. Frente a outros problemas que tem no Brasil, como nos postos de saúde, a falta de médicos. Agora, o número de bancos de leite ainda está crescendo. Agora, Ângela, nós falamos aqui de Porto Alegre, região metropolitana. E o interior do estado? Qual é a situação do interior do estado? Nós temos 10 bancos de leite em todo o estado do Rio Grande do Sul no momento. Sim.
É pouco, né? Para 497 vai aumentando o número de bancos de leite, mas numa quantidade bem pequena, assim, demora, né? Até... Sim. É pouco ainda para um estado que tem 497 municípios, né? Teríamos que ter uma rede, talvez uma capilaridade maior. Sim, uma rede bem maior, né? Bom, para a gente já estar se encaminhando para o final desse bloco, Ângela, o que a gente pode fazer para que mais mulheres se proponham a fazer essa doação? Que tipo de apelo a gente pode fazer, deixar aqui inclusive no programa? Toda mãe que tiver excesso de leite, estiver amamentando exclusivamente seu filho e for saudável, né, que ela procure os bancos de leite. Nós somos 4 bancos de leite em Porto Alegre. É o Hospital Fêmina, a Santa Casa, o Hospital de Clínicas e... me fugiu outro hospital agora. Ernesto Dornelles. E como é que faz? Se inscreve, tem um cadastro, a pessoa passa por uma avaliação médica? Como é que funciona na prática essa questão? A doadora tem que preencher um cadastro. Tá? O nosso cadastro está disponível no Instagram do Banco de Leite Fêmina e no Facebook também. Pode preencher o cadastro ali. Estando esse cadastro preenchido, nós acessamos, a nossa médica verifica se está tudo ok, a gente dá um retorno para essa doadora. Temos 5 rotas de busca em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, de segunda a sexta. Então, a gente leva o material para a mãe em casa, para a coleta do leite. A coleta em casa? A gente leva o material em casa, ela coleta em casa. E na semana seguinte, se ela necessitar, a gente busca essa doação em casa e leva mais material. Então, de uma vez por semana, a gente pode acessar a cada doadora que necessitar, em Porto Alegre, Grande Porto Alegre. E por quanto tempo esse produto pode... Desculpe, eu te interrompi. Desculpe. Pode falar. Pode ligar diretamente para o banco de leite também será atendida, logicamente. E por quanto tempo esse produto pode ficar estocado? Em casa, com a doadora, ele pode ficar estocado 15 dias. Na geladeira. Vindo para nós, ele é processado, né? Ele é pasteurizado e depois de pasteurizado, o leite fica viável por 6 meses em congelamento. 6 meses, bom, é um bom período, né? Isso. E a mãe estoca em casa na geladeira comum, normal? Para a doação, é orientado que ela colete o leite e coloque diretamente no congelador, no freezer. No congelador, no freezer, sim. Ele fica congelado. Isso. E aí depois no banco... Fica congelado até a busca. Aí no banco ele é pasteurizado. Exatamente. E o leite pasteurizado tem o mesmo valor de proteico e e nutricional do leite in natura, digamos assim? O leite cru, ele vai ser sempre o melhor leite. Sim. Né? O leite processado, ele perde alguns nutrientes, mas ele ainda infinitamente melhor que qualquer outro produto para alimentar o bebê. A alternativa é o leite em pó, esse comprado em farmácia, né? E aí leite em pó não é leite, né? É uma fórmula láctea que não tem a ver com leite de mãe. O que a Melanie comentou aqui? Não, tava comentando, tava só fazendo coro. Que tô falando, né? Que é diferente da fórmula. Exatamente. A fórmula, a famosa fórmula. Muito bem, nós vamos chegando aqui ao final deste bloco. Eu queria muito agradecer, então, a participação da Ângela Beatriz Faix, que é nutricionista do Banco de Leite do Hospital Fêmina. Muito obrigado, Ângela, pelas informações que nos trouxe. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. A gente, no que precisarem aqui, estamos sempre à disposição para divulgação, ok? Uma boa noite para você. Muito obrigada. Boa noite a todos. Nós vamos fazer agora um breve intervalo. Em seguida, então, nós vamos saber mais um pouco sobre o atual cenário de saúde aqui no Rio Grande do Sul. Vamos saber como está a questão da vacinação para gripe, o inverno está aí, a vacinação para o sarampo, enfim, tantas doenças aí que poderiam ser evitadas ou mitigadas com a vacina. Fique com a gente, já voltamos.
bem, o Ponto de Conexão está de volta e seguimos a nossa conversa sobre o cenário da saúde no Rio Grande do Sul, no Dia Nacional da Saúde, que é hoje, 5 de agosto. Continuam comigo aqui no estúdio Valérie Kreutz, que é coordenadora do Núcleo de Pediatria do CIMERS. Também está conosco a Melanie Fontes Dutra, biomédica e pesquisadora, e o Itamar Santos, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Eu queria agora comentar com vocês, a gente tem visto aí que os índices têm caído muito aqui no estado, não só na saúde, né, em vários outros setores, educação, a nossa economia, enfim, as coisas estão muito interligadas. Essa semana fizemos um programa aqui ontem fizemos um programa aqui sobre a queda do PIB gaúcho estamos em último lugar em relação aos outros estados brasileiros, e essas coisas acabam se interligando, né? Mas como é que vocês veem... como é que esses indicadores de saúde se refletem na qualidade de vida dos gaúchos? Os gaúchos estão mais adoecidos, estão mais doentes. Nós temos hoje um agravante aí, que é a questão do adoecimento psíquico, mental, em função de tudo que vivemos, pandemia, enchentes, agora um novo momento um novo evento climático extremo. Como é que isso se reflete na vida, na saúde das pessoas? É bastante complexo quando a gente coloca na mesa todos esses cenários extremos que a gente viveu nos últimos anos, mas também é preciso colocar o quanto eles agravaram as desigualdades sociais, o quanto o prato na mesa do brasileiro está mais caro, ou o quanto está difícil de ter uma alimentação saudável, porque comer bem também custa caro. Então... E também é saúde, né? Ajuda na saúde. Isso, com certeza, é saúde. Se a gente for falar de prevenção, de cuidados ao longo da vida, para um envelhecimento saudável e todo esse processo. Então, a gente não, pelo menos é uma coisa que a gente observa, assim, de um âmbito mais geral, esses legados, os aprendizados que nós deveríamos ter concretizado, recrudescido na sociedade depois de ter vivido eventos tão catastróficos como foi a pandemia da Covid-19, como foi as enchentes que vêm nos atravessando de uma forma cada vez mais severa de 2023 para cá. A gente observa o que ficou de legado, de aprendizado, de mudança positiva, propositiva na sociedade, e a gente encontra alguns bons exemplos, mas não na magnitude que precisaria estar, não na abrangência que nós deveríamos já ter consolidado. A gente conversando com as pessoas, principalmente nas redes sociais, mas também em ações de extensão universitária, fora dos muros da universidade, junto da comunidade, a gente vê essa frustração, esse desamparo na nossa comunidade, de não se sentir, por exemplo, mais bem preparado para enfrentar um novo evento extremo de chuva, uma nova enchente, por exemplo. Sim. Ou não se sente tão mais bem amparado caso a gente tenha uma nova pandemia ou epidemia nacional, por exemplo, nessa situação do sarampo, se ela escalonar. Então, tudo isso vai gerando um certo adoecimento mental, uma ansiedade, uma sensação de desamparo e uma frustração, no geral, com o futuro, com as perspectivas daqui em diante. Soma-se também questões que atravessam a economia, questões que atravessam o núcleo familiar, entre outros. A gente observa que são realmente múltiplos fatores que contribuem para o adoecimento físico e psíquico da nossa sociedade. Muitos deles não atravessam diretamente a saúde, mas são questões pertinentes para a saúde. E certamente, como eu sempre bato muito nessa tecla, mas a desinformação, essa falta de articulação da comunicação, a dificuldade que a gente tem de uma informação íntegra com a ciência, de chegar nas pessoas e transformar a vida delas com políticas públicas baseadas em evidência, baseadas em fatos que realmente demonstrem eficácia, segurança e bem-estar para as pessoas, tem sido cada vez mais difícil, seja pela questão de polarização política, de estarmos em um ano eleitoral, seja pela questão da própria dificuldade de, muitas vezes, transpor
aqueles conteúdos que hoje circulam muito no meio digital para o meio real, para o território das pessoas, e de fazer todo esse conhecimento se traduzir realmente em mudanças lá na vida do brasileiro, na sua rotina, no seu dia a dia. Então, para terminar assim essa minha reflexão, e vai ser muito bom ouvir os colegas também, eu acho que, e concordo muito com, acho que foi o Itamar, a Valérie também fez coro em cima disso, mas a gente precisa que essas construções aconteçam desde o ensino básico das pessoas, que isso seja algo tão rotineiro, tão presente no dia a dia de um aluno do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, do profissional, para que a gente tenha essa cultura da ciência, essa cultura da saúde, essa cultura da prevenção e resgate esses conhecimentos como valores, como algo cultural da sociedade, para que a gente não enfraqueça isso diante de diferentes governos, ideologias, que seja algo que seja percebido pelas pessoas como a parte de partidarismos. Tem que ser parte da política, mas não é partidário. A ciência não é de um partido XYZ. Ela é instrumento de quem toma decisão. E quem toma decisão deve fazer políticas públicas baseadas em ciência, independente da sua ideologia, porque isso é base para que coisas que funcionem cheguem nas pessoas de uma forma com equidade, que é algo que realmente precisamos cada vez mais nos dias atuais. Sem dúvida. Agora, Itamar, o nosso problema, as nossas carências aí na área da saúde, elas são o resultado de falta de recursos mesmo, de gestão ou de planejamento? O que pesa mais? O que pega? Ou de tudo um pouco. Ou de tudo, a soma. Assim, o que até 2022, né? 22 para 23, essa eleição foi em 22, né? 22, isso, né? sim. Isso, 22. 23, até 23 nós estávamos com desfinanciamento galopante. Né? Os últimos governos, desde 2016, retiraram o dinheiro da saúde pública a nível nacional. No Rio Grande do Sul, aconteceu um fato pitoresco, né? O MP, que é para cobrar e exigir a constitucionalidade das coisas, das leis, permite que o governador, que está encerrando seu mandato, pague o que ele deve até 2031. Ou seja, legitimou o que nunca foi feito no Rio Grande do Sul, que é pagar os 12% para a saúde. Só para a gente ter uma ideia, se os 12% fosse aplicado hoje... Não são aplicados. Não são aplicados. Não são aplicados, isso é histórico. Dobraria o orçamento do Estado. Né? Se nós for computar de 2012 para cá, olha, dá quase 1 trilhão de dívidas. Por que eu digo 2012? Porque até 2012, né, a democracia brasileira demorou, e os entraves políticos e ideológicos demoraram para regulamentar a emenda 29. Né? A partir de 2012, com a lei 141, lei complementar 141, diz lá na lei que o município tem que aplicar 15 e que o Estado tem que aplicar 12. De lá para cá nunca foi pago. Então, há 40 anos não é pago os 12%. Nenhum desses dois entes cumpriu. E quando a gente tem um gestor ideologicamente que defende o privado em detrimento do público, pior. Né? Piora a gestão da saúde. Pegamos Porto Alegre como exemplo. Né? Porto Alegre está extremamente fatiada para a privatização. Melhorou? Não melhorou. A sociedade gaúcha e Porto Alegre tem que ver que não melhorou, que o atendimento privado à saúde não resolve o problema da saúde. Então, quando a doutora fala da carreira, né, ela é fundamental. E o Conselho Nacional já tem uma resolução que trabalha, né, junto ao Ministério, né, que tem que ter a carreira SUS. Federal. De carreira para os médicos. Tem de federal. A sociedade tem que saber quanto que vale o médico. Quanto que vale o enfermeiro. Eu sou contra os pisos.
mas não vou dizer que não vou receber o piso, né? Porque para mim o piso achata. O piso se transforma em teto. Acaba virando teto, né? Acaba virando teto. Então, nós temos que discutir carreira e plano de carreira. Porque eu preciso mandar, né, o médico para o Acre. Eu tenho conhecidos no Acre que como é que eu atraio ele, né? Como é que eu atraio? Isso com plano de carreira. Né? E eu tenho trabalhadores conhecidos meus que moram no Acre que ficam 15 dias dentro d'água. Né? O hospital é dentro d'água. E isso pode conseguir no começo da carreira. Então, uma pessoa de 40, 50 anos já é mais velha, mas ela vai progredir, daí vai para outro local. Isso, mas no momento que você tem a carreira, você tem continuidade. E aí eu queria puxar, né, para a questão da rede. Né? A rede de saúde é magnífica. A legislação, a 8080, 8142, ela está escrita na maneira correta que tem que ser escrita. Né? Quando a gente começa... E aí é contraditório dizer isso, né? Porque foi Fernando Henrique Cardoso que trouxe a estratégia de saúde da família para o Brasil. E é o cara mais privatista que tem. Ele deu com uma mão e tirou com a outra. Ou tirou com as duas. Porque ele criou a lei de responsabilidade fiscal, que impede o público de gastar mais de 50% em próprio. Mas ele não impede de gastar mal, como é gasto aqui. Então, esta rede de saúde, ela é extremamente econômica. No momento que você tem a estratégia de saúde da família em 100% do seu território, e aí a doutora é médica geral comunitária, nós precisamos de um médico geral comunitário, um enfermeiro... Médico de família e comunidade, agora o nome mudou. Mudou, médico de família e comunidade. Eu sou do tempo do... Não, isso já faz alguns anos. Esses nomes vão mudando. Vai evoluindo. Então, nós precisamos de ter essa equipe mínima que possa... E aí você falou das campanhas de aleitamento, de vacinação, né? Esta equipe tem que conhecer o território que ela atua, para que ela tenha tempo de fazer a campanha, que não é só atender no consultório. Né? O Brasil hoje tem 40 políticas de saúde. Se a gente for fazer uma pesquisa, nenhuma delas é implementada de fato no Brasil. Porque não temos equipe, porque não temos gestão, porque não temos continuidade. Então, esta rede de saúde é fundamental. E aí vai diminuir o atendimento do Fêmea. Né? Hoje, no Brasil, tem algumas excelências em saúde. O Fêmea está entre elas. O GHC e o Hospital de Clínica está entre eles. Porque são hospitais formadores. Né? E esse é o modelo que a gente quer de saúde, de investimento. Tu tem que investir para garantir o profissional ali. Né? Eu tenho que ter um médico cirurgião 24 horas à disposição. Mesmo que não tenha nenhum acidente no meu território. Claro. Mas eu tenho que ter ele lá. E ele tem que estar no meu quadro. O pediatra tem que estar isso, lá. Né? A gente... eu fico, assim, muito indignado. Na minha cidade, Viamão, tem que marcar pelo 0800 pediatra. Pediatra não é especialidade, gente. Pediatra é atenção primária. Mas pelo menos tu tem como marcar, então já é uma boa coisa. Outros lugares eu até não sei, porque a fila do posto tu enxergava, né? Era triste de tu ver. Está escondida. Agora ela está escondida no 0800. E é um absurdo, né? Tu falar no século XXI, em 2026, que eu vou marcar um pediatra, que eu vou marcar um ginecologista pelo telefone. Eu tenho que chegar, eu grávida ou eu criança, tenho que chegar na unidade básica e ser atendido por acolhida. Eu gostaria de complementar a tua fala quando terminares. Entende? Então, esta rede, nós temos que implementá-la. E nós estamos há 40 anos lutando para implementá-la. Né? E este fato passa necessariamente pela carreira SUS. Que tu vai ter uma equipe multidisciplinar dentro da saúde pública, com várias visões do que é necessário, porque o SUS não é só a unidade básica de saúde. Né? Quando você fala em vacina, eu tenho toda uma estrutura por trás dela que está dentro do Departamento de Vigilância de Saúde.
Né? Biomédica é dessa área, né? Como os epidemiologistas, como os sanitaristas são dessa área. Então, essa estrutura alimenta toda uma rede econômica, né? Quando tu fala em vigilância, tu fala em vigilância sanitária, que fiscaliza a água que a gente toma. Agora tem que ser muito mais fiscalizado porque não é pública, né? Pois é. Eu gostaria de falar sobre essa questão de rede que tu colocaste. Então é extremamente instigante isso. Essa noção de rede é a noção que norteia a atenção primária à saúde. Então o Brasil avançou bastante ao longo das décadas. É uma ideia de ter a cobertura básica para todo mundo e ele ser o que a gente chama em inglês de gate opener, o abridor do sistema. É aquela estrutura mínima que eu tenho, que ela vai ter, todo mundo vai ter acesso. Antigamente chamava de postinho, hoje a gente tem as UBSs. Isso. E teve um momento que chamou de PSF, Programa de Saúde da Família, depois evoluiu. Então a ideia era ter um determinado X da população, inicialmente eram 2 a 3 mil pessoas. Para cada 2 a 3 mil pessoas eu tenho uma equipe nuclear. Um médico de família, de preferência com a especialização, com a residência, com o RQE, técnico de enfermagem, enfermeiro, agentes comunitários, né, para entrar dentro, um X números com alguns outros especialistas. Mas aí começou os problemas da época. Acabou se tirando especialistas básicos, como, por exemplo, o pediatra, em locais, muitas vezes, que tem muita criança. E aí, muitas vezes, tu não tem médico de família suficiente para isso. Mesmo que exista programas de incentivo, a gente tem uma bolsa de residência maior para medicina de família, a gente tem várias formas de incentivo, pontuação também, mas mesmo assim a gente não tem. Claro que os gestores podem fazer opção, eles podem, por exemplo, ter seus clínicos gerais aqui e quererem que eles deem uma bolsa para eles e fazer um estudo em company em parceria com uma URGS, por exemplo. Poderia-se fazer isso. E vão fazer um curso, estão trabalhando como clínicos, mas estão sendo qualificados como médico de família, prestam prova de titulação. Isso também é uma opção no gestor local. O gestor local pode fazer isso também. Mas qual é o problema nessa rede hoje? A rede, ela é como se fosse uma colcha de retalhos, ela não é igual em todo o Brasil. E ela não se articula. Então, eu vou te dar um exemplo. O paciente sai do próprio GHC, que tem um sistema maravilhoso de postos de saúde. Sai lá, Hospital da Criança Conceição, ele tem alta. E hoje, em 1970, 1980, com a baixa da natalidade, a gente tem um fenômeno novo, que são as crianças complexas. O que quer dizer isso? Crianças com problema renal, problema oncológico, crianças que morriam antes, né? E hoje não, hoje elas sobrevivem, mas elas precisam de multiespecialistas. Aí elas saem do hospital terciário e elas precisam de 5, 6, 7 consultas para acompanhar. É o pneumo, é o neuro, é isso. Mesmo lá dentro do GHC, não se consegue fazer isso. Se vai para um sistema chamado GERCOM, onde é gerenciado, aonde pode ir para qualquer lugar, ou volta para o posto onde não tem pediatra para essa criança complexa. Aí nós temos das equipes multi lá, um pediatra que outro que não tem como dar conta disso. Só quando tiver problema vai mandar para lá. Então, a segunda coisa, se eu estiver no posto, mesmo eu não tenho acesso àquele prontuário daquela criança no hospital de clínica, no hospital conselho. Eu não tenho. Porque não tem rede. Não se conversam. Porque não tem rede. A emergência, por exemplo, já que eu tenho. Porque hoje, aonde tu tiver estratégia de saúde da família, tu tem uma população adscrita. Tu tem uma população que tu fez um mapa e tu sabe o tamanho dela e sabe que a dona Joana, seu João, moram aqui. Então, na verdade, não seria tão complicado. Eu saber, por exemplo, eu ter no meu sistema informatizado, e essa era a ideia de ter o cartão SUS, que a gente vê isso há 30 anos, quando começou a falar em cartão SUS, era que a dona Maria foi lá na emergência do hospital de clínicas, ela nem era caso para emergência, porque 90% de quem vai na emergência hoje não é caso para emergência. Que é um outro isso absurdo. Acontece. Mas aí ia mandar um alerta lá pro postinho dela, lá da Vila São Pedro, e o agente comunitário na segunda-feira ia lá na casa dela e falei, dona Maria, por que a senhora apareceu lá no hospital de clínicas? Se a senhora é daqui da nossa área, entendeu? Isso faz sentido, tá? Mas para isso eu também tenho que jogar o processo de trabalho para aquela equipe. Hoje, agora falando do médico especificamente, que daí é a minha classe, tá? O médico não tem mais... Quando começou essa estratégia, eu trabalhei nela, a gente tinha muito mais poder sobre o nosso processo de trabalho. Eu podia montar a minha agenda, não.
Para esses pacientes eu preciso de 30 minutos. É uma paciente idosa, demente. Para esses aqui eu consigo abrir uma agenda que vai ser de 5, 10 minutos, são coisas mais rápidas. Hoje não existe. Hoje vem tudo como é que se perdeu isso? A gente se perdeu. Por a maneira de gerir. E aí, esse ponto é bom a gente destacar. Por que a gente perdeu? Né? Isso, depois de 2016, é um marco, né? De lá para cá, a tecnologia de informatização, de comunicação só melhorou, cresceu exponencialmente. Foi um erro de gestão, melhor, né? Tu querer ter 3 médicos em um. O geral comunitário, ele sabe clínica, ele sabe pediatria, gineco e... clínico, gineco e pediatria. Não, posso esclarecer isso? Agora vou esclarecer, tá? O que acontece? Tu faz 2 a 3 anos de residência. Sim. Não é que tu virou um super médico da mas algum gestor, é isso que eu quero te dizer. Algum gestor esperto, ela trabalha por 3. Eu não preciso ter o gineco e o pediatra aqui, ela resolve o meu problema. Errado isto. Aonde tu tem... Ele é muito próximo da população, ele é muito próximo, que é uma coisa, é um conceito meio novo, assim, de tu ser próximo da população. E muitas vezes, justamente pela proximidade, algumas vezes ele se presta ao assédio. Muitas vezes esses médicos estão sendo assediados, estou falando do médico, mas outros membros da equipe também, tá, gente? Não estou falando. Aqui também tem outros membros da equipe sofrendo o mesmo tipo de assédio por gestores diferentes Brasil afora, tá? Porque ele não consegue dizer não. Porque ele está ali. E aí ele começa a atender, mas daqui a pouco ele não consegue, ele começa a ter sofrimento mental. Hoje a gente vê quem trabalha na área da saúde está no sofrimento mental, e aí não é só o médico. É toda a equipe. A gente vê crise de ansiedade, a gente vê pânico, a gente vê depressão, a gente vê alcoolismo, a gente vê drogadição. Tá? E eles apanham. O que está acontecendo atualmente é uma coisa tão vergonhosa. As pessoas estão trabalhando ali, estão em regime de 12 horas, 24 horas, ou todos os dias vindo, estão fazendo o seu melhor. Mas elas têm que parar para tomar um café, elas têm que dar uma risada com o colega, elas têm que fazer xixi, elas têm que ir no banheiro. E aí a população interpreta isso por causa dessa gestão selvagem que a gente está vivendo. Isso é uma imposição da... Eu não tenho o seu otimismo de dizer que eu associo a um governo, a um partido, tá? Eu acho que não é só... Eu acho que é um fenômeno que se perdeu geral quando começou a entrar a questão administrativa como um todo, tá? Na área da saúde. Eu acho que e aí eu boto meia-culpa na minha classe, eu acho que à medida que os médicos se afastaram, tu tinha muito mais médicos envolvidos em gestão e administração, e hoje tu não tem. Dentro do próprio Conceição, tu tinha muito mais médicos dessas áreas, tá? E eu acho, e não é diminuir os outros, porque eu acho que o biomédico traz importantes contribuições, a enfermagem, a nutrição, a fisioterapia, mas o médico também. Porque o médico está lá fazendo coisas de ponta, juntando ciência básica com a prática, vendo o resultado daquela medicação, vendo o resultado daquele exame, então ele junta tudo, então ele é muito importante na gestão. E hoje, cada vez a gente vê menos esse profissional. Eu acho que isso aí também é um problema, um grande problema na área. Então, assim, houve uma mudança no modelo, né, de execução da política de saúde pública no Brasil com o governo do Temer. A partir de 2016, né, e 2019 piorou ainda. Nós estávamos discutindo a portaria 2979, né, de 2019. Que trata de? Que trata desta desconfiguração do modelo que a gente tinha de saúde. Nós tínhamos um modelo de saúde com médico, com enfermeiro, com 4 técnicos e 4 agentes comunitários de saúde. Com área descrita, né, até 4.000 pessoas. O território, a ideia é conhecer aquele território. Né? Aí a 2979 tira o jeito de dar o dinheiro, né, e tira a continuidade do atendimento. Até a 2979, nós tínhamos médico com 40 horas. A partir dela, pode ser 2 de 20. Aí tu já quebra a continuidade. Sim. No momento que tu tira um de 40 e bota 2 de 20, tu quebra aquela equipe. Tu tinha 4 agentes comunitários de saúde, tu pode botar 1. Para fazer os trabalhos dos 4. E mais ainda,
um monte de de indicadores que tu tem que alimentar no sistema para poder receber. A parte burocrática. Eu sou do tempo da FA. Né? A FA, final da década de 90, na minha cidade se trocava por tique do leite. Sim. Né? Tu recebia do SUS federal pela produção, pelo atendimento em saúde. Então, hoje, nós estamos com esse debate que quanto mais eu produzo, mais eu atendo, mais eu faço isso, mais eu faço aquilo e mais eu recebo. São vários fenômenos, né, Itamar? Né? Então, esta mudança tem que ser revertida. Mas nós temos que ter... Por que veio a mudança também? Eu vou te pensar junto contigo, tá? A gente trabalhava 40 horas. O que acontecia? Muitos desses postos, principalmente em áreas urbanas, eram levados para áreas de extrema violência. Isso é outro ingrediente, né? E aí o que acontecia? Esses médicos, esses profissionais de saúde não aguentavam muito tempo. 40 é outro ingrediente. Horas dentro de uma área que muitas vezes tu não tem nem porteiro, tu não tem segurança, que tu chega lá e o dono do tráfico faz o que quiser contigo, entende? E aí tu começou a não ter que pessoas quisessem trabalhar, então tu começou a isso também foi um fenômeno, a questão hoje da questão da violência, de tudo que a gente está enfrentando no Brasil, está ajudando nisso. A gente vai ter que enfrentar isso aqui de frente. Porque isso tá... Antigamente, quando eu sou da URGS, tá? Me formei na URGS em 1990. Quando a gente chegava lá... Bom, eu ajudei a mapear toda a região da Cruzeiro, aonde as casas eram de papelão. As pessoas tomavam... A sua residência foi no Murialdo? Não, eu fiz pediatria primeiro. E eu fiz depois que eu voltei do Canadá. E aí eu fiz especialização e fiz o título de medicina de família. Aí, o que aconteceu ali? Ali, a gente era mesmo com violência naquela época, se tu botasse um jaleco, tu era respeitado. Eles viam que era da área da saúde, enfermagem, as médico. Facções, eles respeitavam, não te assaltavam, não sei o quê. Hoje, mas tu vai apanhar talvez até mais que os outros. Tu vai... Assim, ó, a violência tá Então, a gente não pode se negar isso. Hoje, a violência é dentro das escolas, na rua, entre as pessoas... Grupos de WhatsApp. Por exemplo, nós aqui podemos até discordar de alguma... Interpretação de ciência. Podemos até discordar, de repente, tudo que é medicina baseada em evidência tem que... Bom, a medicina baseada em evidência tem... Ela é um processo contínuo que ela está sempre se repensando e mudando. Isso é a ciência. A ciência básica é uma coisa, epidemiologia é outra. E eu decidir, por exemplo, que o PSA de um homem vai ser pedido em saúde pública só a partir de 50 anos, por causa disso, não quer dizer que aquele médico não possa pedir com 40, porque ele tem um perfil diferente. Mas como gestor, eu vou pedir para 50. Então, são interpretações diferentes. Agora... Quando a gente traz isso para o que está acontecendo dentro das cidades e a gente não consegue mais ver as pessoas dialogando, eu acho que é aí que mora o problema. Hoje a gente perdeu o poder da linguagem. A gente ficou tão preocupado, e a minha geração é isso, a gente fez a Constituição, o critério da equidade para nós era muito importante, e eu acho que nós perdemos características básicas que nos fazem civilização, a gente se perdeu no processo civilizatório, a linguagem tem que ser resgatada, não é por nada que o português é importante, hoje grupos de WhatsApp as pessoas brigam porque as pessoas não sabem nem se interpretar, as pessoas se xingam, as pessoas nunca se viram, o trânsito, então brigando, dizendo palavrão, dizendo não sei. Isso reflete também no meu sistema de saúde. As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão brigando dentro do ambiente de trabalho. Os profissionais são atacados, então, agredidos. Então a gente tem que voltar a ter, mesmo pelo meu inimigo político, é justamente o partido que eu quero que caia. Eu tenho que ter respeito. Eu tenho que ter um diálogo. Então a gente vai ter que... Então isso que nós estamos fazendo aqui é belíssimo, né? Isso é um caminho que os nossos gestores têm que aprender. Nós temos que aprender a falar politicamente. Muito bem, agora são 22 horas e 13 minutos, 10 e 13 da noite. Nós vamos fazer um breve intervalo. Em seguida, continuamos falando aqui sobre os caminhos e as prioridades para a saúde pública no Estado. Já voltamos.
Muito bem, estamos de volta com o Ponto de Conexão e a gente segue analisando os desafios e as perspectivas da saúde aqui no estado. Como vocês viram aqui, o programa não para no intervalo, a gente segue conversando, discutindo e debatendo. Então voltamos e seguimos o nosso papo aqui. Nós agora vamos ter um bloco menor aqui. Eu queria ainda levantar uma questão com vocês que é fundamental. Ontem fizemos um programa aqui sobre a questão do PIB do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje, entre 2002 e 2023, o Rio Grande do Sul ficou aí como o último estado, o último PIB do país. Entre todos os estados, nós temos o pior PIB. Isso se refletiu está se refletindo de todas as maneiras nas nossas vidas. E uma das razões apontadas para isso é o envelhecimento da população. A nossa população está envelhecendo mais do que em outros lugares do Brasil e com isso a gente perde também a questão aí da produtividade, enfim. Bom, mas isso levanta também um problema de saúde pública, né? Nós vamos ter mais demanda por saúde à medida em que a população vai envelhecer. Falamos muito das crianças, falamos muito da pediatria, mas e o outro extremo da vida aí, né? Vamos ter uma demanda muito maior aí com o envelhecimento da população. E aí, como é que vamos dar conta disso? Sem dúvida nenhuma. Mas me preocupa mais ainda, porque a geração jovem, que vai envelhecer também, não tem os hábitos mais saudáveis que essa geração que tem 90 anos tem. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que hoje têm 90 anos, nós temos centenários no Rio Grande do Sul, né? Sim, os super idosos. Eles foram gerações que trabalhavam muito. Trabalhavam na agricultura, a comida era muitas vezes plantada, era um outro tipo de vida. Então, tem uma carga genética e tal, mas a gente sabe que isso tem muito a ver com a questão de tu viver mais longe. Hoje a gente vê jovens comendo errado. A obesidade, hoje o nosso problema não é mais desnutrição, é obesidade, né? Se estima que quase 40% na próxima década de crianças talvez sejam obesas no Brasil. Quer dizer, é um problema de saúde pública, assim, gravíssimo, dieta, né? Que vai refletir no envelhecimento. Ultraprocessados. Então, quando essa população envelhecer, vai ser pior ainda. As pessoas que estão hoje, isso também reflete políticas passadas no Rio Grande do Sul e a nossa cultura, né? A gente... alimentação, etc., a queda do tabagismo, né? A gente já foi um dos mais altos dentro do país, isso caiu bastante, mas isso fala com que o gestor vai ter que pensar em políticas públicas para o envelhecimento saudável. A gente não pode simplesmente pensar em o quê? Abrir casas geriátricas? Não é isso, a gente tem que pensar em promover saúde. E como é que eu promovo saúde? Mudança de estilo de vida, por isso que eu falei nos jovens. As pessoas envelhecerem melhor. Nós temos que ter, e eu brinco sempre com meus pacientes, quanto mais velho, mais exercício precisa, tá? Mas nesse sentido, que se parar vai doer mais o corpo, a artrose. Então nós precisamos de políticas populacionais de mudança de estilo de vida. O que quer dizer isso? Nós temos que começar a imitar países, que nem o Canadá, por exemplo, a cidade que eu morei em Edmonton, tá? Menos 40 graus. Eu morei 6 anos lá. É muito frio. O que essas pessoas fazem? Cada bairro, eles têm... isso é um exemplo, né? E aí o gestor vai... Eles têm clubes comunitários que tu paga. $1 é subsidiado pelo Estado, tá? E tu vai ter piscina para ter ginástica, academia, biblioteca, clube de bridge, que eles chamam, que é um jogo de cartas. Por quê? Nós temos que aprender coisas novas pela questão do Alzheimer. Então, claro. tu tem que ter estratégias populacionais. Então, eu acho que algumas cidades já estão vendo isso. A gente tem visto no interior do Rio Grande do Sul algumas tentativas populacionais, mas nós ainda estamos muito tímidos. Porto Alegre, então, carece muito de lugares públicos que façam isso, que promovam isso. Porque senão nós vamos ter mais adoecimento e mais sobrecarga para o SUS. Vai ser muito pior. Então, isso é urgente. Melanie, como é que a gente enfrenta esse problema do envelhecimento da população, que já impactou no PIB e vai impactar no sistema de saúde? Então, acho que certamente a gente tem muitos caminhos onde a gente poderia pensar em soluções dentro e fora da saúde, mas eu acredito que um acompanhamento de saúde que leva em consideração desde a pessoa em sua idade produtiva, jovem, onde ela está trabalhando, onde ela está lidando com todas essas demandas que a sociedade coloca e que ela também se coloca. Acredito que esse acompanhamento de saúde que vai atravessar longitudinalmente a vida do indivíduo chega lá depois na fase mais idosa
com todo um trabalho, né, metabólico, hormonal e imunológico que foi feito décadas antes. A gente vê, por exemplo, que muitos fatores de risco para doenças que costumam aparecer lá pelos 50, 60 anos, elas começam nos 30 e poucos. Um exemplo é a aterosclerose, que é uma doença que é subjacente a uma série de problemas cardíacos, infartos, AVCs também, cardiovasculares em diferentes partes do corpo. Até com 10 anos de idade, às vezes, até em crianças a gente tem visto, né, Mel? As próprias doenças neurológicas degenerativas, né, o Alzheimer, enfim, começam bem antes, né, de se manifestarem. Tem pesquisas bem importantes aqui no Rio Grande do Sul que estudam isso ainda no neurodesenvolvimento, ainda durante a gestação. Mas a grande questão é que a gente conhece pouco ainda, e por isso o investimento em ciência básica também é tão importante, sobre os mecanismos que estão por trás desses vários caminhos que doenças podem pegar. Por exemplo, a gente sabe muito pouco qual é o papel que infecções virais têm ao longo da vida para o desenvolvimento de neurodegenerações no futuro. A gente tem visto uma associação super grande entre esclerose múltipla e infecção por vírus Epstein-Barr, que é um vírus muito comum na população. A gente tem visto quanto a própria Covid-19 pode gerar uma neuroinflamação e não sabemos estimar o quanto isso pode impactar dentro dos contextos e consequências da pandemia que vivemos recentemente com as próximas décadas em termos de existem algumas sequelas de novos casos de diversas doenças, entre elas neurológicas. Então, eu entendo que o investimento na ciência básica, ao mesmo tempo em que a gente tem uma saúde que vai atravessar longitudinalmente a vida do indivíduo, é importante. A gente fala muito, por exemplo, nas crianças com a puericultura, que o acompanhamento, né, não necessariamente ano a ano, mas ao longo do desenvolvimento infantil, para que a criança tenha um desenvolvimento integral da sua saúde, até a entrada de uma vida mais adulta, por assim dizer. Mas é preciso também olhar para aquele jovem e entender que ele pode já estar reunindo fatores de risco que hoje não são um problema, mas daqui a algumas décadas vão ser. Vão aparecer lá adiante. Exato. Então, é bem importante isso que os colegas estão trazendo. A questão de ambientes que possam propiciar de uma forma equitária o exercício físico, um acompanhamento nutricional, um acompanhamento com educadores físicos, com fisioterapeutas, com equipes multidisciplinares de saúde, é essencial para que a gente tenha um envelhecimento saudável. Sem esse investimento, a gente vai ficar basicamente à própria sorte ou, ainda pior, ao próprio individualismo. Se eu, Melanie, consigo fazer isso por mim, quando, na verdade, eu tenho direito à saúde. Claro. Nós temos um minutinho para encerrar e, Tamara, infelizmente, ficamos com pouco tempo. Seu recadinho então só para mim discordar da pesquisa do PIB. Né? Nós somos a categoria que economicamente ativa ainda. Né? O decréscimo do PIB gaúcho não foi por causa que envelheceu. Não culpem os idosos. Não culpem os idosos. Né? Os idosos produzem, né? E estão com uma longevidade maior pelos avanços que essa ciência, mesmo tão castigada, teve e que nos proporciona uma melhor, vamos dizer assim, qualidade de vida. O que nós temos que fazer, né, é mudar os hábitos. Né? E aí a política econômica tem que mudar. Nós temos que parar de envenenar a comida. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais toca a veneno na comida. Então, o novo modelo de agricultura, a sociedade também tem que discutir, porque ela interfere, né, diretamente na questão da saúde. Muito bem, estamos chegando ao final do programa. Eu queria muito agradecer aqui a participação da Valérie, da Melanie e do Itamar, que estiveram aqui conosco, ajudando a decifrar um pouco esse quadro e ajudando a nos entender melhor a situação aí da saúde do Rio Grande do Sul no Dia Nacional da Saúde. O Ponto de Conexão fica por aqui. Obrigado pela audiência. Não esqueça que você pode acompanhar a nossa programação pelo canal 55.1 da TV aberta, pelo canal 511 da Claro TV e também ao vivo no YouTube pelo @canal Rede RS. Uma boa noite para todos. Até amanhã, se Deus quiser.